Fala galera, então no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre ondas, né? Um conteúdo de física aí do ensino médio, geralmente segunda série. Vou falar sobre os tipos de ondas, como elas são classificadas, vou mostrar alguns detalhes também. Então esse primeiro vídeo é um vídeo mais conceitual, mais de conceitos mesmo. E aí a gente vai ver durante ele duas fórmulas muito utilizadas aí, fórmulas básicas aí da física, para a gente utilizar nesse conteúdo aqui. Esse vídeo que eu estou fazendo, em especial, é a pedido da Ilana Beatriz, estudante aí que pediu num dos meus vídeos para que eu gravasse isso falando sobre ondas e fenômenos ondulatórios, né? O Pedro também me pediu, o Johnny Miguel, e como era uma promessa minha, estou cumprindo a minha promessa e vou gravar mais esse e outros vídeos aí que vocês pedirem, seja aí no meu privado, seja no canal aqui do YouTube, eu vou gravar para vocês aí para ajudar mesmo, tá bom? Então, sobre ondas, aquele conceito básico inicial, né, da gente entender onde que a gente consegue visualizar isso na natureza. Então, estou seguindo um material aqui que eu gosto de usar, esse livro, e vou me basear nele para poder falar sobre alguns conceitos para vocês, e depois nos próximos vídeos eu vou gravar aí a resolução de alguns exercícios. Então, ondas, para quem sabe tocar violão ou já viu alguém tocar violão, é um instrumento aí o mais comum e mais citado por nós, professores aí, para introduzir o conceito de ondas, porque são cordas ali que vibram, né, numa determinada frequência, e aí a vibração dessas cordas do violão é que produzem aquele som que a gente escuta e que é gostoso de ouvir mesmo. Então, cada corda daquela tem uma espessura diferente, e se você posiciona o dedo ali naquele braço do violão, encurtando ou aumentando a distância ali, o comprimento daquela corda, você consegue produzir também sons diferentes. E sons que são provocados por ondas, ondas sonoras nesse caso. Ondas que são também provocadas pela oscilação, pela vibração dessas cordas. Então, quando a gente começa a falar de ondas, a gente fala de movimentos repetitivos. Às vezes a gente não consegue visualizar, dependendo de como a gente passa o dedo na corda de um violão, a gente não consegue visualizar as vibrações, mas elas estão vibrando e às vezes numa frequência muito alta. Então, tudo isso que eu falei, né, são palavras comuns, mas que a gente nunca estudou aí o conceito físico delas. Quando eu falo de ondas, quando eu falo de vibração, quando eu falo de frequência, tudo isso são conceitos relacionados com as ondas. E por que não também, né, falar das ondas ali do oceano, do mar, que também são movimentos repetitivos, são movimentos periódicos. E aí, aqui os batimentos cardíacos, por exemplo, também é um outro movimento que a gente pode dizer que é periódico. O movimento periódico é todo aquele que repete, que tem um certo nível de repetição. Então, o nosso coração está batendo aí, graças a Deus, né? Desde quando a gente nasceu. Isso é um movimento repetitivo, é um movimento periódico. Então, ele também, essas batidas do coração, elas podem ser traduzidas aí em ondas. Queria deixar como dica também aqui, se você pesquisar lá depois no YouTube, você digita ó, o som na areia ou a forma do som, que é um experimento muito interessante. A pessoa coloca lá um pouco de areia sobre uma placa de metal e embaixo dessa placa de metal ela coloca um alto-falante. Eu vou soltar um pouco do vídeo aqui, mas depois eu deixo o link dele na descrição aqui desse vídeo para você conferir com mais qualidade mais tarde. E tem outros vídeos também relacionados, bem interessantes. Só você colocar o som na areia. E a ideia é o cara coloca uma placa de metal e um alto-falante embaixo dessa placa de metal e liga esse alto-falante com várias notas diferentes, né? Notas musicais. E à medida que as notas musicais vão mudando, a areia ela adquire o desenho desse som. Porque como o som é um exemplo de onda mecânica, e a gente vai falar do conceito de onda mecânica, né? Ela se propaga no ar. Então, quando o som, num formato de onda, atravessa a areia adquire o desenho daquela onda que está passando por ela. Então, mostrando, né? É bem interessante, ter um monte de outros vídeos aí. De repente, nessa gravação que eu estou fazendo, você não vai ter qualidade nenhuma.
Por isso que eu vou deixar o link aqui, mas fica a dica. Digita o som, o som na areia, a forma da areia, que você vai acompanhar. Tem vários vídeos bem interessantes, bem legais. Então, voltando ali aos nossos conceitos, como eu disse, né, onda, toda vez que a gente fala em onda, a gente está falando de movimentos que são periódicos, e movimentos periódicos são movimentos repetitivos, quer dizer, movimentos que têm um certo período, ou seja, uma certa duração. Quando eu falo de período, eu estou falando de duração, e uma certa frequência. Quando eu falo de frequência, eu estou dizendo a quantidade de repetições. Por exemplo, a sua frequência escolar é a quantidade de vezes que você foi para a escola, ou seja, a quantidade de vezes que a sua presença na escola se repetiu, por isso é uma frequência. No caso de uma onda, a frequência é a quantidade de vezes que ela vibra. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar isso num outro site bem interessante também, gratuito, que vocês podem também fazer experimentos aí e brincar igual eu vou brincar aqui. Então, as ondas estão associadas aos movimentos periódicos, movimentos que se repetem com determinada frequência. A característica desses movimentos é a repetição de ciclos idênticos em intervalos de tempos iguais, como eu disse para vocês, né? Periódico tem a ver com repetição. E, nesse caso, nós vamos estudar repetições em intervalos de tempo iguais, que são as ondas aí. Então, aqui nesse material, a gente tem no movimento de um pêndulo simples. O que que é um pêndulo? É alguma coisa que fica pendurada, né? Então, aqui tem um exemplo aqui dessa bolinha vermelha que fica pendurada e balançando, né? Alguém puxa ela e solta, é como se fosse um balanço, né? Lá no parquinho, que ele fica indo e voltando e ele tem um ponto fixo lá em cima. Cada ciclo ou oscilação completa pode ser caracterizado no intervalo de tempo em que a massa pendular se desloca de A até B e retorna à posição A. Esse intervalo de tempo é chamado de período e nomeado por T. Dessa letra, gente, cada livro diferente, de um autor diferente, o período pode ser representado por uma letra diferente. Mas o importante é a gente entender o conceito. O que a gente acabou de ler, então? Ele falou que período é o tempo que, por exemplo, eu seguro essa bolinha aqui nesse ponto vermelho chamado A. E aí, quando eu solto, essa bolinha vai até no ponto B e volta até no ponto A. Se eu cronometrar, ou seja, marcar o tempo que ela gasta para sair do A e ir do outro lado e voltar no ponto A de novo, esse tempo a gente chama de período. Que nesse livro a gente está usando aqui a letra T de tatu para poder representar. Tem um site muito legal que é o FET Colorado. Ele é gratuito também, qualquer um pode acessar. Então, é só você digitar lá no Google FET Colorado. Apareceu o primeiro link, você vai clicar e ele tem um monte de simulações bem legais de matemática, de física, de química. Então, no caso aqui, hoje é física. E aí eu vou deixar selecionado aqui, por exemplo, só som e ondas. E aí eu vou usar aqui esse primeiro, ó, ondas, introdução, que eu já estou com ela aberta aqui, ó. Ondas em cordas, perdão, que eu vou usar. Então, lá ali, ó, onda em corda. Só para a gente entender o conceito aí do período. Aí aqui você pode configurar do jeito que você quiser. Eu vou colocar aqui, deixar aqui manual mesmo. Eu vou mudar para pulso, na verdade. Aí aqui já tem alguns conceitos que eu não falei, mas a gente vai ficar aqui de olho nessa bolinha verde. Então, o que que eu vou causar aqui? Vou fazer o que acontece na corda do violão, né? Quando alguém passa o dedo nessa corda do violão e ela vibra. E o que que seria essa vibração? O que que é vibrar? Ela vai receber esse tipo de movimento. Então, vou colocar aqui mais lento para a gente visualizar. E na gravação eu tenho visto que essas animações dos sites que eu uso não ficam muito legal. Então, é interessante você entrar mesmo na página que eu estou sugerindo e você fazer você mesmo aí, junto comigo aqui nesse vídeo. Então, quando eu causei um pulso aqui, né, eu causei uma vibração nessa corda, a gente percebe que cada bolinha dessa é como se fosse o átomo ali, né, da corda.
ou do elemento que está vibrando, e aí a gente consegue visualizar essa onda causada aqui por um pulso. O que é um pulso? É um movimento, né, numa determinada direção que causa essa perturbação aqui, ó, na corda, e a gente visualiza uma onda, né? Esse efeito visual que a gente acabou de ver é uma onda. Eu vou abaixar aqui o nível de tensão, que aí a gente vai ver uma onda que é tida aí pelos físicos como uma onda perfeita, né? Uma onda que ela não vai ter perda nenhuma. Aí a gente consegue perceber isso aqui, uma onda só passando aqui por esse elemento, né? Que a gente pode aí considerar como uma corda. E se a gente mudar aqui, ó, ao invés de pulso, eu mudar para oscilador, para eu fazer várias ondas, né? Sem eu ter que ficar clicando, e eu coloco também, mudo aqui para extremidade solta, né? Que é como se tivesse ali um anelzinho, né? Só para simular uma extremidade que ela tá solta, ela não vai ficar presa. E tem como mudar também para ver como que ela vai se comportar. E aí, quando eu clico aqui no play, o que que a gente consegue? A gente consegue várias vibrações, né? Por isso o nome oscilador aqui nesse site. E essas oscilações formam aqui nesse elemento, né? Que nós podemos chamar de corda, formam o que nós chamamos de onda. E aí, nesse formato, a gente consegue aí falar de vários conceitos que eu vou ler ali mais para frente para vocês. O primeiro que eu já li, que é o período, né? Então, agora, fixa os olhos aqui em qualquer uma dessas bolinhas verdes. Quando você firmar uma posição, fixar uma posição dessa bolinha verde, então vou colocar aqui para reiniciar e vou marcar aqui para pulso, o oscilador mesmo. Imagina que eu pauso aqui, ó. Tá vendo que essa bolinha verde, ela está nessa posição e está pausado. Se eu soltar aqui, ó, essa bolinha verde, a onda vai percorrer ela. E quando percorrer, ela vai subir, vai descer e vai voltar nessa posição de novo. Se eu consigo cronometrar isso, marcar o tempo que essa bolinha demora para sair dessa posição, subir, descer e voltar para essa posição de novo, esse tempo é que nós chamamos de período, e lá a gente está representando o período pela letra T. Então, vou soltar aqui de novo, ó. Bolinha saiu da posição, subiu, desceu e voltou, tá vendo? De novo. Então, é chamado de período por causa dessa repetição, e o conceito relacionado ao período, nesse caso, é o tempo que essa bolinha gasta para sair de uma posição e voltar para essa mesma posição. Por isso que a gente tinha lá no livro, né, uma figura estática, mas representando isso, e nesse caso aqui num pêndulo. Então, a bolinha sai desse ponto, vai até na outra extremidade e volta para esse ponto. O tempo gasto é chamado de período. O movimento em que o corpo oscila em torno de uma posição de equilíbrio, ora no sentido, ora em outra, é chamado de movimento oscilatório ou movimento vibratório e se traduz em ondas. Então, o tempo gasto para sair e voltar para a mesma posição é período. E o número de vezes em que um movimento é repetido na unidade de tempo é denominado frequência. Então, é outro conceito que a gente usa quando a gente fala de ondas. Primeiro, o período, que eu acabei de falar, e agora a frequência, que está relacionada à quantidade de vezes que aquele movimento é repetido em uma unidade de tempo. Então, no sistema internacional, aquele, né, que vocês estudaram lá no primeiro ano, lá na primeira série, que é aquele sistema que regulamenta as unidades de medida, que padroniza, no sistema internacional de unidades, a unidade da frequência é dada em Hertz. Então, aqui tem a palavra Hertz e o símbolo que a gente vai usar toda vez que a gente usar frequência. E aí, uma das primeiras equações aí de ondulatória, né, da física, que o período, representado aqui pela letra T, ele é o inverso da frequência. O que isso significa? Que o período é igual a 1 sobre a frequência. Então, num exercício qualquer, se eu tenho lá o período, eu uso essa fórmula e encontro a frequência. Ou se eu tenho uma frequência em Hertz, eu uso essa fórmula também e encontro o período, né? Substituo os valores aqui e a gente vai fazer exemplos lá, exercícios mais para frente.
Lembrando sempre, né, que no sistema internacional, a medida de tempo é o segundo e a frequência, a medida, né, a unidade de medida dela é o hertz. Então, pulso e ondas. Observe que essas figuras, qual que é a diferença de pulso e onda, né? O pulso é quando eu faço só uma vibração numa corda, por exemplo. Então, lá naquele site, se eu reiniciar e colocar aqui apenas pulso, e eu clico nesse botão verde, olha o pulso. O pulso eu causei apenas uma vibração e essa vibração vai percorrer toda a corda. Mas eu estou vendo só uma perturbação aqui, só uma onda, só um pulso, né? Como se fosse só uma onda. Mas quando eu estou falando de onda, onda é quando eu tenho uma repetição de pulsos. Então, se eu colocar aqui no oscilador e mandar o programa girar, o que é uma onda, então? Uma onda é quando eu tenho vários pulsos seguidos, né? Repetidos, e aí eu tenho, agora sim, ondas, tá certo? Então, voltando lá na figura do livro, a gente tem aqui, né, um pulso sendo provocado e aqui uma onda, que é um conjunto ali de vários pulsos, né? Então, aqui tem um conceito que eu não vou ler, é tudo isso que eu expliquei. E aqui na plataforma também, naquele site, tem como você fazer essa simulação, aqui também, além da corda, né? Você pode fazer a simulação com água. Então, você clica lá naquele mesmo caminho e você vem ondas, introdução. Aí você pode visualizar também aquilo que você já viu numa pia, né? Num rio, numa represa, né? Que é o efeito quando fica ali uma gota pingando, ela causa perturbações na superfície da água e essa perturbação a gente chama de onda, principalmente se ela tiver ali, né, como se fosse uma goteira pingando várias vezes, e aí aqui na plataforma você consegue visualizar ela também de forma lateral, e aí a gente consegue visualizar a onda formada ali na superfície da água. É bem legal. FET Colorado, vale a pena você conferir. Voltando aos conceitos aqui, a gente tem aqui a classificação das ondas. Então, as ondas elas podem ser classificadas em relação à natureza, em relação à direção de propagação e em relação à direção de vibração. Em relação à natureza, as ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. O que são ondas mecânicas? São todas aquelas que precisam de algo para ela navegar, para ela se propagar. Então, são exemplos de ondas mecânicas o som, por isso a gente consegue ver aquelas figuras legais lá na areia, porque o som é uma onda mecânica, ele precisa de um meio para ele se propagar. No caso, quando eu falo e você me escuta, as minhas cordas vocais estão transformando, né, o ar que sai da minha garganta em som, porque as cordas vibram numa determinada frequência, essa vibração passa para o ar e chega no seu tímpano. E o seu tímpano converte essa vibração em algo inteligível, em algo que você entende e você consegue me ouvir e me entender, que você já aprendeu a falar e a conversar. Não é verdade? Mas, se nós estivéssemos no vácuo, o que é o vácuo? É um lugar do espaço onde não tem ar, não há nada nele, é vácuo total. O som não se propaga no vácuo. Então, tem até uma brincadeira que a gente gosta de fazer muito, que é aqueles filmes que a gente assiste, né? De Guerra nas Estrelas, ou de, né, brigas que acontecem no espaço sideral, lá no vácuo total, a gente escuta o barulho de explosões, a gente escuta o barulho dos golpes, né? Mas fisicamente falando, aquilo é impossível. Mas é claro que fica muito sem graça. Já imaginou um filme de ação se passando lá no espaço, lá no vácuo, e sem som nenhum? O único filme que tentou retratar isso bem foi esqueci o nome dele agora, se eu lembrar, eu coloco na descrição do vídeo. Não é Interestelar, não. É... Esqueci agora. Mas é um filme que retratou isso, ele é até interessante, mas ele não é de ação. Então, ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar. Esse meio pode ser o som, pode ser o ar, pode ser a água, ou pode ser uma corda, né? Igual naquele exemplo lá daquele site, das figuras que a gente viu, a corda é o meio
onde aquela onda, aquele pulso ali se propagou. Onda mecânica precisa de um meio, onda eletromagnética, outra classificação em relação à natureza, não precisa de um meio para se propagar. As mais famosas, a luz, que a luz é um exemplo de onda eletromagnética, é por isso que o nosso Sol ilumina o nosso planeta, porque a luz que é emitida por ele atravessa o vácuo, porque é uma onda eletromagnética e ela não precisa de meio para se propagar. Então, no vácuo, onde não há nada, nem ar, a luz atravessa, se propaga, e é por isso que o nosso planeta é iluminado pelo Sol, né? É uma das provas disso. Então, tem a luz, as ondas de rádio e os raios-x, são exemplos de ondas eletromagnéticas. Em relação à direção de propagação, elas podem ser unidimensionais, se elas se propagam apenas em uma direção, bidimensionais, se elas propagam em um plano, como as ondas na superfície da água, em um lago, por exemplo, e ondas tridimensionais, que são aquelas que se propagam em todas as direções, como as ondas sonoras no ar atmosférico ou uma luz. Quanto à direção de vibração, elas podem ser transversais se as vibrações são perpendiculares, formam de 90 graus em relação à direção de propagação. Então, a gente tem aqui, né, a onda numa superfície ali da água indo numa direção e a vibração dela perpendicular em relação ao sentido que ela se propaga. Ondas longitudinais, que são as vibrações, quando as vibrações coincidem com a direção de propagação, ou seja, vão na mesma direção, e ondas mistas, que são aquelas que as vibrações apresentam características transversais e longitudinais, como as ondas que se propagam em superfícies líquidas, ondas no mar. Em geral, na prática, o que existe são ondas mistas, né? São ondas que se apresentam essa combinação aí de vibrações. Mas isso não é assunto para se preocupar muito, não. E a segunda fórmula, que é a mais usada quando se trata de cálculos, né? É uma fórmula que envolve aquela primeira de período e frequência e aquela velocidade que vocês estudaram, que nós estudamos lá na primeira série do ensino médio. Então, essas duas fórmulas aqui, ó, são as fórmulas mais conhecidas. A primeira, né? O período é o inverso da frequência, ou seja, o período é igual a 1 sobre a frequência. A gente vai fazer exercício daqui a pouco. E a segunda fórmula é a da velocidade da onda, né? Tem esse lambdazinho aqui, que representa que esse lambda representa o espaço ali, ó, o comprimento da onda. Então, esse comprimento está sendo representado nessa figura. O que seria o comprimento? Seria você marcar naquela figura que representa a onda, dois pontos equivalentes, vamos dizer assim, né? Seria você marcar o ponto onde começa a onda e depois o próximo ponto onde essa onda volta a repetir, ou volta a ser igual. Então, essa distância, a gente representa aqui nesse livro, está adotando a letra lambda. De repente, esse comprimento de onda, em outro livro, pode ser usado a letra C, mas o interessante é você compreender o conceito, né? Que na fórmula para se determinar a velocidade da onda, você vai pegar o comprimento dela e multiplicar pela frequência. Então, você sabendo que o comprimento dela basicamente é a distância entre ali, vamos dizer assim, entre duas cristas, né? Entre dois topos aí, é a distância em linha reta. Então, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Que aqui tem um pontinho marcado ali, o topo, né? Que nós chamamos de crista dessa onda. E aí, quando você vai na próxima crista consecutiva, a distância entre duas cristas consecutivas é o comprimento. Esse ponto mais baixo da onda a gente chama de vale. Então, eu também tenho o comprimento se eu considerar dois vales consecutivos. Depois a gente vai ver isso melhor nos exercícios, tá? Mas a fórmula, então, da velocidade, para quem quiser anotar, é essa aí. Velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. Então, às vezes, vão me dar o período e o comprimento para eu determinar a velocidade. Aí é só lembrar, né, que o período é o inverso da frequência. Substituo naquela forma, calcula a frequência, vem aqui e calcula a velocidade, tá certo? Então, esse aqui é o básico aí de ondas, de fenômenos ondulatórios.
E nos próximos vídeos agora eu vou fazer alguns exercícios com base nesses conceitos que eu acabei de abordar com vocês. Sucesso aí para vocês e bons estudos.